Olá, hoje eu quero falar sobre esse livrinho aqui, Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Hoje eu consegui, eu acho que a câmera ficasse um pouquinho mais parada. Tem um seguidor que reclamou, né, no último vídeo. E aí então acho que agora eu consegui fazer a câmera ficar um pouquinho parada. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a minha história com esse livro. Eu tinha feito o propósito de ler mais mulheres, né, ler mais leitura feminina, porque eu constatei que estava lendo mais literatura masculina, e o mesmo tá acontecendo ainda com relação à literatura estrangeira. Eu leio mais literatura estrangeira, não é por nada, é porque na minha vida, na minha formação toda, eu li muita literatura brasileira, e às vezes eu acabo deixando assim de lado e não entra muito na minha lista de leitura. Mas de mulheres eu creio que eu esteja conseguindo esse objetivo. E aconteceu de encontrar nas minhas trocas lá no sebo, de encontrar esse livrinho aqui da Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Ele é uma coleçãozinha da Folha de São Paulo. E queria achar a tradução dele aqui. Gabriela Mallow Case, a tradução dele. Bom, esse livro aqui, ele tem apenas 188 páginas, né? No caso dessa edição, 188 páginas. E eu comecei a ler no dia 8/7, terminei exatamente no dia 7/8. Levei quase um mês, né? Eu levei para ler esse livro. E eu achei que eu demorei muito para ler. Um livro muito curtinho, que eu poderia ter lido bem mais rápido. E eu fiquei pensando, qual o motivo da minha demora? Porque eu demorei tanto para ler, se eu gostei tanto do livro. Normalmente, quando eu gosto de um livro, eu leio ele bem mais rápido, eu pego com mais frequência. Mas eu creio que o que aconteceu foi o seguinte: bem no começo, eu já encontrei no YouTube o vídeo do filme desse livro. E aí eu comecei a ver o filme e eu não consegui parar mais e acabei indo até o final. Então eu já sabia tudo que ia acontecer aqui. Então isso prejudicou um pouquinho, eu acho, creio que deva ser isso. Porque apesar de ser tudo num fôlego só, não tem capítulo, ele é do começo ao fim, e a Virginia Woolf, ela usa a técnica do fluxo de consciência. Então talvez seja isso, né, que pode ser que tenha dificultado um pouco a leitura, mas eu creio que não, porque eu achei bem fácil mesmo a leitura dele, sem grandes problemas. Bom, eu nunca havia lido, não me lembro de ter lido nada da Virginia Woolf. Eu me lembro, assim, de que eu conhecia, né, a autora, claro, uma autora clássica da literatura mundial. E eu, há muito tempo atrás, eu assisti ao filme As Horas, que fala sobre a vida dela, um filme sobre a biografia dela. Então, eu sabia bastante sobre a vida dela por conta desse filme. E inclusive a questão do suicídio, a Virginia Woolf, ela se suicidou em 1941. Então a Virginia Woolf, ela era uma escritora inglesa que ela já vinha de família de escritores. Ela formou a própria editora, ela foi contemporânea do James Joyce, né, que escreveu Ulisses. Inclusive a técnica dela nesse livro é exatamente a do Ulisses, porque ela vai narrar aqui um dia inteiro, né, na vida da Clarissa Dalloway. Então a mesma técnica que o James Joyce usou em Ulisses, que no livro ele narra um dia apenas, né, 24 horas da vida do Ulisses, né. Esse aqui é o quarto romance da autora, né, e que as minhas impressões, assim, eu achei esse livro belíssimo, muito bonito, por conta da descrição,
da mistura de cor com som, a sinestesia, né? Essa mistura que é feita o tempo inteiro no livro. Então eu achei assim, ele tem umas passagens belíssimas mesmo, que parecia uma pintura, é muito cinematográfica assim a escrita da Virginia Woolf. Então, como eu falei, vai narrar um único dia, né, na vida da Clarissa. Ela começa assim, ela vai percorrer as ruas de Londres, lá nos anos 1920, nos preparativos para uma festa. Clarissa Dalloway vai dar uma festa naquela noite. Ela pertence a uma família rica, ela é casada com um homem importante da política de Londres, e ela é uma dona de casa, e ela tá tudo organizando essa festa, mas aí ela saindo de casa para ela mesma comprar as flores, quer dizer, seria assim uma tarefa de um empregado ir comprar essas flores, mas ela mesma sai comprar essas flores. Aí a gente vai ter uma questão, as flores, elas perpassam todo o livro, eu acredito assim, não analisei, claro, né, mas as flores têm uma simbologia deve ter uma simbologia muito grande nessa história, porque elas estão o tempo inteiro. O tempo inteiro você vai estar lendo, vai estar tendo passagens que estão falando de flores. Então, o que acontece? Que, como assim, num dia só, né? Só num dia de manhã ela sai para comprar as flores e a história termina à noite. É porque, nesse meio, ela vai voltar no tempo. Então esse livro ele vai e volta no tempo. É um livro que ele é em flashback, usa também a técnica do flashback, que vai e volta no tempo. Eu acho uma outra coisa também interessante, quem conhece Londres deve amar esse livro, né, pela descrição das ruas, dos lugares que ela fala. É o que não é meu caso, que eu não conheço Londres, mas a gente fica com vontade de conhecer, mesmo sendo que ela tá contando de uma Londres lá dos anos 1920, mas é legal assim os nomes, né, dos lugares que ela vai falando nas passagens aqui. Então o livro, por conta disso, dessa técnica, ele não tem uma linha temporal fixa, né, começa contando uma história e vai e termina, então a história vai indo e vai voltando. Então, aí nessas idas e voltas é que ela vai contar sobre a vida dela. Então, quando ela era moça, ela tinha uma pessoa, não sei se era bem um namorado, mas era um rapaz que gostava dela, que era o Peter Walsh, e ele gostava dela, ele era apaixonado por ela, e ele tinha certeza que ele se casaria com ela, e só que ela tinha uma personalidade, sim, bastante ambígua, né? E uma das questões, ela tinha uma amiga, Sally Seton, não sei falar esse segundo nome, Sally Seton, e ela tinha uma amizade, mas era um sentimento um pouco mais forte, tanto que tem uma passagem que tem um beijo entre elas, e então parecia que o sentimento era alguma coisa a mais. Essa questão da bissexualidade que aparece aqui também é uma referência à biografia da Virginia, porque ela era bissexual também, né? E no caso aqui, vai ter um momento daí que que ela conhece o Richard Dalloway, que é o marido dela no momento atual, né, que ela tá contando a história, e aí a gente vai entender, né, como foi esse casamento, porque o relacionamento dela era com o Peter Walsh. E aí o dia que o Peter Walsh a vê com o Richard, ele já dá por perdido, não, ele não adianta, ela vai se casar com ele mesmo, e não vai se casar comigo. Aí quando, nesse dia que ela tá narrando, o Peter Walsh já tinha ido embora, né, pra Índia, passou se não me engano, 5 anos ele passa na Índia, e eles não se vê mais, e bem nesse dia da festa é o dia que ele retorna, e aí então já as lembranças do passado começam a se misturar mais ainda com
com os fatos do presente, e ela começa a rememorar tudo isso. Um aspecto interessante aqui é uma história paralela que também explica muita coisa. Essa história paralela é uma história de Septimus e Résia, a esposa dele. O Septimus, a Clarissa Dalloway não conhece ele, é só uma história paralela que lá no final vão se cruzar mais ou menos, mas daí não dá pra falar porque daí seria spoiler, né, não contar o que vai acontecer lá, como que essas histórias de vida vão se cruzar, porque o Septimus, ele é um ex-soldado de guerra, e ele, é o momento que tá contando a história dele aqui, ele tá bem perturbado, porque a guerra já acabou, ele já voltou, mas durante essa guerra ele perde um grande amigo, e ele fica meio despombalizado da cabeça, porque ele vai ficar bem atormentado mesmo o tempo inteiro. E a ideia de suicídio daí começa a persegui-lo. Ele é perturbado, ele passa a ter sentimentos suicidas, e aí a esposa acha que precisa procurar ajuda para ele, e a gente vai ter toda essa narração desses momentos dessa procura, de como se dá essa busca pela cura e o desenrolar que vai acontecer depois. Esse personagem é muito importante na história, justamente por a gente saber que a Virginia Woolf, ela se suicidou, e aí então durante o livro nós vamos tendo muito essa discussão do suicídio, esses pensamentos dela sobre o suicídio. No dia da festa, daí então chega a festa acontece, interessante que bem nesse dia o marido dela dá um buquê de flores para ela, porque as flores, né, estão presentes do início ao fim do livro. Aí a Sally Seton, ela chega na cidade e ela acaba indo à festa, mesmo sem ser convidada, então a festa acaba sendo uma síntese entre o passado e o presente, porque os três amigos, né, se encontram nessa festa, e para tentar resolver, né, mais ou menos para a narrativa resolver esses problemas do passado que eles tiveram, e porque o Peter Walsh, ele não consegue, né, entender por que a Clarissa não se casou com ele, né, se ela não gostava dele, mas na verdade ela era uma pessoa burguesa, né, da elite, ela queria estabilidade, talvez o Peter Walsh não oferecia isso para ela, uma coisa, né, era algo que ela precisava de ter uma vida estável. Bem, então, eu gostei muito desse livro, só não gostei mais, eu acho, por conta disso, de eu ter feito isso, né, de eu ter visto o filme antes, não consegui parar de ver o filme. O filme é belíssimo, ele é muito fiel ao livro, vale a pena. No YouTube ele não tem legenda em português, eu me virei lá, dei meus pulos lá e me virei com a legenda em inglês. Então, se não tiver um pouquinho, né, o mínimo, que é o meu caso, de domínio de inglês, não dá pra ver, né, não dá pra entender, porque a legenda, só tem a legenda em inglês, uma pena, né, porque é um filme belíssimo mesmo, muito interessante e muito fiel ao livro, certo? Bem, então esse foi um pouquinho das minhas impressões sobre Mrs. Dalloway, Virginia Woolf, beleza? Até mais!